Vamos aqui com mais um episódio do nosso clássico quadro Não Convide para a Mesma Festa. Hoje os protagonistas são políticos. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, e o deputado Zeca Dirceu Vini. O que aconteceu? Pois é, o Zeca Dirceu que já tem aquela história com o Paulo Guedes, né, Edgar, do Tchutchuca. Lembra quando o Paulo Guedes foi lá, numa Paulo comissão Guedes também, possesso. Ficou bravo o Paulo Guedes, e agora foi a vez da discussão do deputado petista com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, que esteve ontem na Câmara, Edgar, numa comissão de educação. Na verdade, ele foi convocado, né, para prestar esclarecimentos aos ataques que ele tem feito às universidades, mais especificamente as entrevistas, as universidades federais, mais especificamente aquela entrevista que ele deu falando que existe uma plantação extensiva de maconha nas universidades federais e que existem também laboratórios para a produção de drogas sintéticas. Então ele acabou sendo convocado para essa comissão, Edgar, e reafirmou o que disse nessas entrevistas. Inclusive ele começou a participação dele nessa comissão mostrando uma reportagem da Record de 2017, mostrando aquele caso que aconteceu na Universidade Federal de Brasília, na UNB, onde 3 estudantes acabaram, inclusive, sendo presos porque foram ali identificados com uma plantação de maconha em um terreno que era da UNB. A UNB contesta essa afirmação, dizendo que era num terreno vizinho, e a própria oposição já na hora já rebateu o ministro. Inclusive o Marcelo Freixo do PSOL se retirou da comissão, falou que não ia fazer parte daquele circo que tem coisas muito mais importantes para se discutir sobre a educação brasileira. Só que o que acontece, Edgar, é que ele foi convocado para falar desse tema. Então o ministro estava na dele também, estava falando, estava explicando o que ele disse ali. O que ele disse ali naquelas entrevistas, e ele falou que, na verdade, o problema não é nem o plantio, o problema é o reflexo de um consumo desenfreado. Então ele exibiu essa reportagem, exibiu uma outra também que mostrava ali alguns ambientes de outras universidades, como a FMG e a UNG de Goiás, de Minas Gerais e de Goiás, mostrando ali alguns ambientes depredados, pichações. Então tudo isso para ilustrar um pouco dessas acusações que ele tem feito. E aí a oposição também, Edgar, começou a gritar, relembrando o episódio daquele episódio da cocaína no avião presidencial, que aconteceu em junho, né? Fala, mas e os 39 quilos de cocaína, menino? Então, quer dizer, acaba misturando aí essas situações. Então foi um clima bastante tenso, de muita discussão. A sessão chegou a ser interrompida e suspensa algumas vezes, mas o clima de maior tensão foi justamente quando o deputado petista Zeca Dirceu tomou a palavra e disse, Edgar, que droga é a gestão de Abraham Weintraub no MEC. Vamos lá. E quero te dar uma declaração para que você prove que o que você falou de fato você acredita e é verdade e está representado naqueles vídeos. Quero te entregar uma declaração aqui para que você assine, respondendo a um requerimento meu de informação, que tudo que você mostrou ali são fatos reais e verdadeiros. E aí, é claro, como nós temos convicção que aquilo ali é falso, você vai estar incorrendo em crime de responsabilidade. O artigo 38 do Código Penal classifica a calúnia e a propagação da calúnia como um crime passível de prisão. Droga, ministro, é o seu currículo, droga é a sua gestão frente ao MEC. Zeca Dirceu, mentiras. Se eu contar alguma mentira, eu sou processado. Então, pode me processar. Não, eu não boto o meu nome numa coisa que o senhor escreve, se a não ser que um advogado me autorize. E o senhor falou aqui que o que eu estou fazendo é um crime passível de prisão. Olha, eu não entendo de prisão. Acho que o senhor pode me dar algumas aulas disso. Eu nunca fui preso. E eu não respondo a nenhum processo. Eu nunca fui preso e eu não respondo a processo como você. Beleza. Tá, e aí o Abraham Weintraub dá aquele sorrisinho de boca, tipo... Teve um negócio de couve que eu não entendi, né? Falou, plantei couve, como couve, no final ali, eu não sei se você chegou a ver. Mas obviamente fazendo uma provocação ali, a condição do pai do Zeca Dirceu, que é o ex-ministro José Dirceu. Enfim, o Weintraub tem esse jeitão polêmico mesmo, provocador, então não tinha como o clima ser muito diferente desse que a gente assistiu ontem nessa comissão de educação, né, Edgar?
deseducação, talvez. Não, é educação. Eu acho que a gente já trouxe esse tema aqui semana passada e é bastante interessante relientar que as universidades são um espaço permissivo ao uso de drogas. A gente pode novamente discutir se o uso de drogas é hipócrita, por exemplo, você liberar álcool, que é a coisa que mais mata, que mais vicia, que a gente pode liberar tabaco, você pode fazer propaganda de álcool. Eu sou a favor da liberação contingenciada, primeiro a maconha, depois as outras. Acho que o Estado não deve interferir na vida pessoal do cidadão, mas sou contra qualquer tipo de auxílio de saúde a quem se coloca como drogado, ou eventualmente qualquer tipo de publicidade em relação a qualquer tipo de droga, inclusive no álcool. Agora, o ministro toca num tema interessante. A polícia militar, por que ela só pode entrar nos espaços universitários quando ela é chamada? Por que os reitores das universidades não fazem nenhum tipo de política contra o uso amplo e disseminado que todo mundo sabe que existe dentro das universidades? Porque os próprios reitores são eleitos pelos DAs, pelos DCEs, por parte dos alunos que têm essa complacência em relação às drogas. Ou talvez, Adriles, porque eles estejam focados no que realmente é o trabalho deles à frente de uma universidade, né? Que é propagar o ensino, que é organizar a instituição que eles estão à frente. Sim, essa questão das drogas tem que ser dirimida na justiça. Eu falar polícia. Sim, mas no caso da universidade, você não pode estabelecer. No Brasil hoje a gente tem locais que são, e não são só as universidades, para ser justo, você tem bailes funk, você tem, como o Fefito bem colocou aqui uma vez, as raves, que são exatamente infensas à entrada da polícia, os bailes funks, por serem exatamente espaços, tem pessoas mais pobres, mais negras, mais vulneráveis, a polícia entra para bater, exatamente para coibir esse mercado. A universidade é até um princípio burguês e aristocrata, é inviolável. Se há um tráfico amplo e disseminado, e a gente percebe que volto a reiterar, no caso das plantações, pode até não ter sido feitas dentro da UNB, mas eram ao lado. E assim, as plantações estão só na psique do aluno. É na chácara vizinha. Mas o laboratório... É na minha. O laboratório da minha querida cidade, Belo Horizonte, da UFMG, de droga sintética, que vendia haxixe, que vendia maconha, que vendia êxtase, foi feito com recursos, com estrutura da própria universidade. Uma autoridade não saber disso é absolutamente temerário transformar a universidade em boca de fumo. Mas você vê que corrupto tem em todo lugar, né? Volto a repetir. É um princípio aristocrata e burguês. Os alunos branquinhos das universidades, bem educados, não aceitam que a polícia coíba o seu uso de drogas. Eventualmente a gente pode discutir se o uso de drogas pode ser facultado ou não às pessoas, mas estabelecer um espaço infenso às autoridades para dar ampla vazão ao consumo de drogas é absolutamente temerário. O ministro tem total razão. Isso ele falou ainda na comissão, dessa defesa dele, a autonomia das universidades. Ele até brincou assim, quer ensinar Marx? Pode ensinar, mas eu defendo também que a polícia entre, que a polícia seja mais participativa nesse ambiente para poder coibir esse tipo de situação que ele acha que acontece aí de maneira geral nas universidades. Eu acho que esse é o grande problema, Edgar. Assim como no episódio da balbúrdia, o Weintraub ele acaba colocando a coisa de uma maneira muito generalizada, né? Não, mas o consumo de drogas é generalizado nas universidades. Consumo, mas não a plantação extensiva e nem o laboratório de drogas sintéticas. Tem um laboratório, sim. Mais uma exceção, né? Um caso a ser tratado. Então, será, né? Aí fica na questão da especulação, você tem que comprovar o seguinte, se as universidades, via seus reitores, instigam esse tipo de prática. Que aí sim seria o problema. Mas não coibir, eu concordo com a Adriles, que sim, eles são coniventes. Claro. Agora, é ruim, é péssimo, enfim, mas não tem a plantação extensa, acho que as alegações poderiam ser outras. A plantação melhor da cultura, da psique dos alunos, enfim, é a mesma coisa.